Olá pessoal, meu nome é Luiz Augusto e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para armazenar os 100 mil primeiros números primos. Eu utilizei uma função em JavaScript e a partir dessa função em JavaScript ela me joga na tela todos esses números primos, né, os 100 mil números primos, né, e do navegador eu salvo em TXT. Bom, esses aqui são os primos que eu salvei, né? Ele começa aqui no 2 e vai até... É bem compridinho. Até o número 1.299.709. Bom, é demoradinho esse código para rodar, mas é possível. Tenho 100 mil números primos salvos. E é bem útil, principalmente para quem estuda matemática, né? Bom, e como que eu fiz para obter esses 100 mil primeiros números? Aqui, é lógico que eu não vou utilizar os 100 mil primeiros números para mostrar aqui para vocês, mas a gente pode tentar encontrar os 1000 primeiros números primos, né? Para a gente, é só para demonstrar. Quem tiver interesse aí, teste aí. Bom, o que acontece? Essa função getPrimos, eu chamo ela bem aqui, ó. Ela é basicamente só para me produzir os números primos e eu poder salvá-los em arquivo para eu poder obter o décimo, milésimo, bilionésimo número primo de forma rápida, né? Então eu gerei essa função para poder salvar todos os primos até 100 mil, até o 100 mil número primo, né? Bom, basicamente é o seguinte, eu comecei com alguns números primos, né? Eu simplesmente chamei esse array aqui, ou matriz de números primos, ou conjunto de números primos, né? Ele aqui é limitado até o número 31, mas o nosso interesse é chegar até, aqui no caso, 1000. Então, à medida que a gente for acrescentando valores nesse array primos, esse comprimento dele vai aumentando, né? Então, se esse comprimento for aumentando, vai chegar um momento que vai atingir o tamanho de 1000. E aí é onde esse while vai terminar de executar a sua função. Bom, a partir daqui desses números primos, né, se a gente colocar dentro desse array, no mínimo 2 números, que é o 2 e o 3, para frente é a escolha, né? O que vai acontecer? Se a gente colocar a partir do 2 e do 3, a gente deve, no mínimo do 2 e do 3, o que vai acontecer? A gente pode vir aqui, ó, que a gente tem que colocar dentro de temp o último valor que a gente obteve, que está aqui dentro desse conjunto de primos, que aqui no caso seria o 31. Mas se tivesse somente 2 e 3, a gente também conseguiria executar a função. E aí o que acontece? Quando ela entra nesse while aqui, ó, primeiro a gente vai dar um voto de confiança para o númerozinho. Inicialmente todo número é um possível primo, então a gente vai dizer que é primo, vamos ver o que acontece. E aí, então, como o nosso último primo é o 31, a gente vai precisar ir partir para o próximo possível primo. Como o 2 já foi, ó, todos os outros primos vão ser ímpares, né? Só vai poder ser ímpar. Então, o próximo número que vai ser testado vai ser o 33. É fácil da gente entender que o 33 ele é múltiplo de 3 e 11. Mas vamos deixar como está. A função ele vai conseguir filtrar esse número. Então, o que vai acontecer? A gente sabe que o próximo número que vem aqui, ó, para ele ser ímpar, a gente vai ter que acrescentar 2. Então, o que ele faz aqui, ó? Como é aqui que a gente está armazenando o último valor que a gente vai testar, então o próximo valor aqui vai ser o 33, no caso. Então assim, ó, o próximo possível primo a ser o último encontrado em somado de 2, ou seja, temp é igual a temp mais 2, que
ele era esse valor que estava aqui, que era 31, e quando chegou aqui, que somou mais 2, ele virou 33. Então, esse é o valor que a gente vai testar aqui dentro desse laço for. Só que antes da gente testar esse laço for, a gente vai estabelecer um limite. E esse limite vai ser o quê? Vai ser a raiz de temp. Então, estabelecemos um limite para se buscar se existem primos compondo esse possível valor, né, que é o temp. Ele é um possível primo. A gente ainda tem que testar para ver se é. Então, o que ele vai fazer? Dentro desses primos que já existem, ele vai fazer uma busca procurando se esse número ele é divisível, se esse número temp ele é divisível por algum desses valores que está dentro do conjunto dos primos. Caso ele vai passar aqui por dentro desse for, ele vai executar isso aqui várias vezes. Então, dentro desse primos n aqui, ele vai vir aqui, rodar aqui no 2, se possível no 3, se possível no 5, até chegar aqui no último valor. Se ele chegar aqui nesse último valor, ó, e não encontrar nenhum desses aqui, dividir ele, ó, esse próximozinho valor, que seria o 33, ele entraria aqui. Ó, ele não vai entrar porque a gente sabe que ele é divisível por 11 e por 3. Bom, então aqui, depois que ele cair aqui dentro, ó, o 33, se ele for divisível por algum desses valores, o que vai acontecer? Ele não vai deixar um resto na divisão. Ele não deixa resto na divisão. Então, se não deixar um resto nessa divisão, ele não é primo. E aí a gente só vai querer os números primos, então a gente não vai adicionar nessa listazinha aqui, ó, dos primos, ó. Então o que acontece? A gente vai simplesmente marcar, ó, esse valor que a gente estava supondo para o número ser inicialmente primo, ó, ele era inicialmente primo, só que a gente verificou que ele não é primo. Então ele vai quebrar a função e finalmente aqui, ó, ele vai passar por um if e vai ver, ó, a gente não vai saber o que pode acontecer aqui dentro, qual que vai ser o motivo dele ter saído dessa condição. O motivo, a gente só vai ter um jeito de descobrir qual é se ele passou completamente e é primo, né? Ou ele simplesmente completou, não completou porque ele viu que, no nosso caso aqui, os números de interesse são só os primos. Se ele não for primo, ele vai marcar aqui, ó, falso, então não é primo. E vai terminar a função, né? Vai sair da função. E vai vir aqui para o if e vai verificar. Bom, então é primo ou não é? Se for primo, adiciona esse valor temp finalmente aos primos e vai retornar isso ao laço do while até cumprir todo o comprimento que a gente quer para os números primos, aqui no caso meu. Bom, depois que ele terminou esse while, é bem mais rápido, né? Se a gente separar essas partezinhas aqui verdes, que são as coisas que a gente quer, né? Se eu fosse colocar isso aqui no tempo que eu fosse procurar, isso daqui ia demorar mais para plotar. Não sei por que isso acontece aqui. Bom, então, depois de posse desses primos, todos os primos que a gente quer, até no caso 1000, terminou o while, o que eu vou querer? Eu vou dar um quebra de linha, né? Crio uma variável que eu vou armazenar todo o texto onde eu quero que os números sejam armazenados e finalmente ploto ele na tela, né? Eu vou tentar, aqui no caso, o que eu fiz é tentar dividir em 24 números, mais ou menos, né? Para não ficar aquela linha muito comprida para a gente ver a totalidade dos números, né? Então tentei dividir o máximo que eu pude para poder facilitar enxergar um bocado desses números, né? E aí, a partir do momento que a gente executa esse código-fonte, a gente encontra esses 1000 valores. Se você tiver paciência, você vai conseguir encontrar até os 100.000. É isso aí. Eu espero que esse códigozinho ajude vocês. Se vocês salvarem
isso daqui em arquivo, vai ser muito mais fácil você encontrar o primo a partir do índice dele, né? Do índice que vi na frente da variável primo, né? Que a gente criou, do conjunto, né? Ou do array primos que a gente criou. E aí a gente só tem que prestar atenção aqui, ó. Esse código-fonte a gente vai ter que ir na mão mesmo e tirar essa vírgulazinha, senão o nosso arrayzinho, que é esse daqui, ele não vai funcionar direito. E é isso aí, galera. Valeu, obrigado. Até a próxima.